Olá, eu sou a Juliana Lustosa e hoje eu quero falar com você sobre 3 dicas de um livro que eu li esses dias e que estão me ajudando a ter novas reflexões na vida. Eu tenho o hábito, talvez vocês já tenham percebido isso, de tudo que eu leio, que eu estudo, que eu escuto, que eu assisto, que é bom pra mim, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Tem uma formiga aqui em mim, mas tudo bem. E o que acontece? Eu li um livro esse final de semana passado, na verdade eu li ele no fim de semana, assim, porque eu não consegui parar de ler. E esse livro chama Encantadores de Vida. Como eu cheguei nesse livro, que é a história mais interessante. Em novembro eu fui fazer um curso, eu, a minha cunhada e o meu noivo, e nesse curso era sobre finanças, tal, como, na verdade ele é baseado nos Segredos da Mente Milionária. Só que dentro desse treinamento tinha uma palestra que aconteceu surpresa, na verdade eu nem conhecia esse cara, que chama Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira, ele é o autor desse livro, Encantadores de Vidas, e de outros livros. Na verdade, tem um livro sobre investimento, tem um outro livro que chama O Encantador da Montanha, e tem mais um outro livro que chama O Encontro. O Encontro eu ainda não li, mas os outros eu já li. E o que aconteceu? Depois do treinamento, a minha cunhada, ela falou, vou comprar esses livros e vou começar a ler. E ela começou a ler todos os livros, assim. E ela falava, Ju, esse livro é sensacional, esse livro é muito bom, esse livro... Aí eu falei, caramba, me dá aí, né? Aí ela pegou e me deu um de presente até. E aí eu li o primeiro, foi O Encantador da Montanha, foi super legal, me tocou bastante. E aí esse final de semana, ela falou, meu, você precisa ler esse daqui. E aí me deu o Encantadores de Vida. Esse livro realmente mexeu comigo. E as 3 dicas que eu quero te passar hoje é desse livro. O Edu, ele traz nesse livro... Ele consegue, de uma forma, sintetizar tudo o que ele aprendeu com o Nuno Cobra, que o Nuno Cobra foi o treinador, o preparador físico do Ayrton Senna, e ele trabalha, né, o corpo, a mente e a alma. Então ele trabalhou muito o estado mental, enfim, do Ayrton Senna, e isso foi um dos fatores chaves que fez ele ser o campeão que ele foi, que todos nós sabemos da história dele. E também ele pega todos os ensinamentos que ele trouxe do Monty Roberts. Ele fez um curso com o Monty Roberts. O Monty Roberts, ele é o cara que ele é conhecido como o homem que escuta cavalos. Ele aprendeu desde criança, ele desenvolveu uma técnica de como você adestrar cavalos sem violência. Só que o mais curioso da técnica dele é que ela pode ser usada com qualquer animal e também com os seres humanos. E isso me tocou de uma forma muito profunda ao ler esse livro. Até me arrepia de falar isso. O Edu conta no livro que ele usou essa técnica que ele aprendeu com o Monty para melhorar o relacionamento com o filho dele. E isso me tocou de uma forma muito profunda, porque no meus trabalhos de coach, uma das coisas que eu sempre busco, quando eu atendo pais ou mães, né, homens e mulheres que têm filhos, é sempre dar uma visão para eles diferenciada de como lidar com as crianças, né? de um novo conceito realmente. Então isso me tocou de uma forma muito profunda. E eu tirei muitos aprendizados, na verdade, desse livro, mas eu queria compartilhar 3 que ficou muito forte para mim e eu tenho utilizado. Alguns eu já utilizava na minha vida, alguns foram só constatados, mas enfim, eu quero compartilhar com vocês. A primeira dica que eu aprendi com ele é o seguinte: siga sua intuição, siga seu coração. Por mais que as pessoas falem que você está no caminho errado, por mais que as pessoas não concordem, muitas vezes a nossa própria família não vão concordar conosco. Não tem problema. Se você sentir que existe uma tranquilidade interna, que aqui dentro está tranquilo para você e está confortável, continue, siga em frente. Porque mais cedo ou mais tarde você vai chegar onde você quer chegar, você vai encontrar as respostas que você precisa encontrar. Tá? Então, siga a sua intuição. E por que eu tô te falando isso da intuição? Só para vocês terem noção do que o Edu compartilha no livro. Ele começou a fazer os exercícios com o Nuno, e aí o Nuno mudou totalmente o conceito que ele tinha de exercício físico. Porque o Edu, ele é um atleta, ele participou de muitos... já fez muitos esportes e tal, ele tem uma preparação de atleta. E aí o Nuno fez exatamente o contrário com ele. O Nuno mandou ele cancelar tudo que ele tinha, personal trainer, academia, e ele falou o seguinte: você vai pro Parque do Ibirapuera e vai fazer esse treino. E o treino que ele passou para ele era muito, para um atleta, era muito light, vamos dizer assim. E o que ele percebia? Ele estava andando, por exemplo, do jeito que o Nuno tinha falado, e umas senhoras passavam por ele, crianças e tal, e ele se sentia mal. Então, no começo, foi muito desconfortável para ele, porque ele poderia fazer atividade de física num ritmo de atleta, mas ele estava fazendo de uma outra forma, totalmente na contramão das pessoas. E o que aconteceu?
ele sempre mantinha o foco. Ok, eu senti que minha intuição, que eu tinha que procurar ele tá me passando um novo caminho e eu vou seguir apesar de tudo, porque eu sei aonde eu quero chegar. E aí o que aconteceu? Depois ele começou a fazer esse exercício lentamente e tal, e com o passar do tempo, em 3 meses, ele conseguiu o corpo e a condição física e mental que ele jamais tinha experimentado na vida dele, fazendo esses exercícios que era totalmente contrário do que as pessoas faziam. Tá? Então, por isso que manter o foco na sua intuição, sentir isso e persistir, melhor ainda, é muito importante. A segunda dica que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte, ela é muito simples. Se você estiver fazendo algo que vai na contramão do que as pessoas pensam e você ouvir algumas pessoas falando assim, ah, você é louco, isso não faz sentido nenhum, isso é maluco, pare por um minuto, consulte a sua intuição, veja se você está realmente no caminho certo, se internamente você está confortável, bacana, e se isso estiver ok, continue. Sabe por quê? Porque as pessoas que conseguiram grandes feitos, que conseguiram realmente resultados diferenciados na sua vida, em muitos momentos elas ouviram isso. E eu te falo isso com convicção. Eu tenho pesquisado muito, eu leio muito, estudo muito, e a maioria dessas pessoas contam isso na história dela. E o Du conta isso nesse livro, e eu me senti bem próxima, assim, porque às vezes eu escuto as pessoas falando assim, ah, Juliana, você viaja, ou ah, isso não vai dar em nada, mas eu sei que de alguma forma isso toca alguém, tá? Então, se você ouvir isso de alguém, você está no caminho certo, persista. E a terceira dica que eu quero passar para você é a seguinte, modele as pessoas que têm os resultados que você quer, ou seja, a gente usa modelagem porque é um termo técnico, mas é como se fosse copiar as pessoas. Então, por exemplo, se você quer ter o melhor preparo físico, por que eu falei do Nuno Cobra? Porque ele é o cara de preparação física. Então, o que o Eduardo Moreira fez? Ele foi lá e contratou o Nuno Cobra. Se você quer ter uma vida melhor financeiramente, modele as pessoas que têm esse resultado. Porque o que acontece? Essas 3 dicas que eu estou te passando, elas são integradas. Pensa o seguinte, se você segue a sua intuição, se você está no caminho certo, você vai andar na contramão de algumas pessoas por um momento e você precisa de pessoas que já andaram por esse caminho e por isso que elas são complementares, porque vai chegar um momento que você vai falar assim, por mais que você tenha essa certeza, você pode ter começar a duvidar por escutar o que as pessoas falam ao seu entorno. Então, se você tiver um mentor, se você tiver alguém que já conseguiu aquilo e que te mostre o caminho das pedras, ou o que a gente chama de que encurte esse seu tempo de aprendizado, isso é muito válido para você constatar e para você se guiar nesse caminho. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, essas 3 dicas. E tem uma frase que o Nuno fala no livro, e ele falou muito pro Eduardo Moreira, que tá me acompanhando desde que eu li o livro, que é ando devagar porque eu tenho pressa. Então é a importância de você ir para ação, que é o grande diferencial que o Eduardo Moreira e o Ayrton Senna têm em comum, que é ação, fazer. O Nuno comenta isso. Então pequenos passos todos os dias na direção certa, você vai chegar aonde você quiser. Era essa sacada que eu queria passar para você. E mais uma, espere em breve. Eu estarei de novo nesse evento que vai ter agora em março, no Millionaire Mind Intense. O Edu vai estar lá, já fiquei sabendo. E eu já prometi para mim mesmo que eu irei conhecê-lo pessoalmente. Eu irei falar com ele, sei lá, conseguir tirar uma foto. Eu não sei ainda como, mas eu vou conseguir isso. E aí eu vou mostrar isso para vocês depois, tá bom? Então, um super abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.